Salve, galera! Estamos aqui hoje para falar sobre uma confusão que costuma acontecer geralmente perto das eleições, que é esse boato de voto nulo, anula as eleições. Na verdade, esse boato começou principalmente por causa de uma confusão que foi feita num artigo do Código Eleitoral, o artigo 224 do Código Eleitoral, que fala sobre a anulação de mais da metade dos votos, anula a eleição e convoca-se outra num prazo de 20 a 40 dias. Na verdade, esse artigo ele não está falando de voto nulo, ele está falando de voto anulado. Então, não é a sua opção de fazer um voto nulo. Quando você faz uma opção de votar nulo, você está fazendo uma opção apartidária. Já o voto anulado, que anula a eleição, ele é anulado por fraude ou por qualquer um dos motivos elencados no Código Eleitoral, dos artigos 220 a 222, mas não é o voto anulado por você. Na verdade, já aconteceu de se anular a eleição por mais da metade dos votos anulados. Por exemplo, quando uma vez, numa cidade de Minas Gerais, o candidato que conseguiu mais de 50% dos votos, ele não era inscrito regularmente para concorrer às eleições. Então, na verdade, as pessoas que votaram achavam que estavam votando num candidato, quando, na verdade, esse candidato não estava concorrendo. Elas não fizeram a opção pelo voto nulo. Os votos delas foram anulados por motivo alheio à vontade delas. Aí, sim, foi convocada novas eleições. O que não é o caso de quando você escolhe, faz a opção pelo voto nulo. Aí o seu voto, tanto nulo quanto branco, não vale. E agora a Marcela vai explicar pra gente qual a diferença entre voto nulo e branco e qual a consequência dessa escolha. Para entender melhor o que foi explicado, eu vou passar alguns exemplos práticos. Então, imagina uma eleição que tenha 10 eleitores e temos 3 candidatos, A, B e C. Imagine que 5 eleitores votaram no A, 3 votaram no B e 2 votaram no C. Um total de 10 votos válidos. Para se eleger, o candidato precisa de 50% mais 1. 50% mais 1 aqui seria 5 mais 1. Como o que teve mais teve 5, não atingiu o que precisava, vai para o segundo turno. Agora nós vamos ver a hipótese em que vai ter voto nulo. Então, imagine os 3 candidatos, 10 eleitores. 5 votam no A, 2 votam no B e 2 votam no C. Um total de 9 votos válidos, porque 1 foi nulo e, como a Sabrina já explicou, o nulo não vai contar. Para se eleger, ele precisa de metade mais 1. Metade de 9 vai dar 4,5. Mais um pouquinho, então quer dizer que esse daqui agora nem vai para o segundo turno. Esse ele já se elegeu, porque apesar de voto nulo não valer, ele aumentou a proporção dos outros. A outra hipótese é a do voto branco, que produz os mesmos efeitos que o voto nulo. Então, se a gente tem 10 eleitores, 5 votaram em 1, 2 em B, 2 em C, e 1 votou em branco, esse voto em branco também não é contado, do mesmo jeito que a gente viu que acontece no voto nulo, sendo que o voto válido vai ser apenas 9. Antes, havia uma diferença entre voto nulo e voto branco. Hoje, essa diferença não existe mais. Votando nulo ou votando em branco, seu voto não vai ser contado. Afinal, o que acontece quanto mais de 50% dos votos é nulo? Então, imagina que a gente tem os 10 eleitores. 2 votam em A, 1 vota em B, nenhum vota em C e 7 votam nulo. Voto nulo, como a gente viu, é voto inválido, não é contado. Então, dos votos, apenas 3 serão válidos. Metade de 3 vai dar 1,5. Quem tiver mais que 1,5 vai ser o eleito, que no caso é o A, que vai ganhar no primeiro turno. Porque voto nulo e voto branco não é contado.